Oi, pessoal. Nós vamos agora para uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de um currículo futuro, tá? Só retomando os nossos módulos de construção. No primeiro módulo, nós trabalhamos o indivíduo, né? A pessoa, os desejos dessa pessoa, porque quando você pensa em constituir uma profissão, um currículo, você tem por trás disso desejos fundamentais, né? O objetivo a ser alcançado, o objetivo é o elemento concreto que vai te levar a alcançar este desejo, né? Então, se eu quero ser uma pessoa com muito ganho e sucesso, eu, isso né? Esse é meu desejo, ter muito recurso, muito sucesso. O meu objetivo é um objetivo que envolve tudo isso. É uma profissão vista, é uma presença profissional ativa. Então, ele é a estrutura real, a estrutura visível do seu objetivo, seu desejo, que compõe o subjetivo, muitas vezes como pano de fundo disso aí. Este foi o primeiro módulo, nós já fizemos. O segundo módulo é encontrar referenciais, né? É encontrar profissionais que sejam referência para a gente no desenvolvimento dessa nossa jornada. Tá? Então, nós já fizemos também essa primeira parte desse módulo, né? Nós estamos nesse módulo, mas a primeira parte é encontrar esses profissionais já foram encontrados e pesquisar esses profissionais. Né? Pesquisar o histórico deles, conteúdo que eles escreveram, artigos, verificar o currículo deles, se possível, entrevistar, toda essa atividade já foi feita. Com base em todos esses dados, agora nós vamos, né, fazer o currículo híbrido dos referenciais. Nós vamos pegar de todos esses referenciais, que é o mínimo 3 e o máximo de 5, né, para também não ter muitos. Nós vamos pegar de todos esses referenciais, né, o que a gente acha importante e vamos montar este currículo aqui. Estou informando a nossa estrutura, que em cima você tem o vídeo dessa aula, se você clicou que você está no vídeo, mas aqui é importante, se você tem perguntas a fazer, clica em live, vai aparecer aí o link, você clica no link e faz as suas perguntas para acompanhar nas nossas lives. Quando você faz a pergunta, nós mandamos para você quando é que vai acontecer e onde vai acontecer a próxima live. E aí você pode participar, né? A sua pergunta já vai para essa live e lá nós vamos, né, fazer a resposta geral, vamos falar de modo geral sobre todas as questões apresentadas. Tá? Mas voltando aqui, o currículo, quando a gente está falando em currículo híbrido que nós vamos construir, dos referenciais, nós estamos falando aqui, né, como um currículo completo de competências, culturas e inteligências do profissional. Não só aquela que compõe a página de apresentação, aquela que a gente entrega, né, bonitinho, né, organizadinho, com foto, tal, para o empregador, mas a gente está falando do currículo real, de toda a estrutura que constrói esse profissional, que é a base desse profissional. Esse profissional tem hábitos, esse profissional tem rotinas, né, que faz com que ele seja um bom profissional. Então, vamos agora conhecer as questões aqui que compõem, né, este currículo. A formação acadêmica, né, e aí a gente fala, né, em graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, que compõe a formação acadêmica que a gente tirou lá desses profissionais. Né? A gente vai escolher lá entre os profissionais que a gente usou de referência quais são as formações acadêmicas que a gente acha importante. Não precisa ser todas. Quais são as formações acadêmicas que a gente pegou de um, de outro? A gente está construindo o nosso monstro curricular aqui, né? Pegando o que a gente acha melhor de todos e trazendo para cá. Formação complementar, né? Ele tem certificação, outros cursos, e também, volto a dizer, a gente pegou lá dos 3 ou 5 que a gente pesquisou e traz para cá como formação que a gente acha que é importante para a gente compor o nosso grande currículo aqui, né, híbrido dessas referências nossas, né, desses nossos referenciais. Listas de competências técnicas profissionais. Né? Competências são aquelas técnicas, né,
de domínio, né, que a gente vai definir e organizar em domínios intermediários e avançados, né? Preferencialmente os avançados, mas se eu achar um intermediário que seja importante, que a gente entenda também, volto a dizer, que é importante para a composição desse currículo. Né? Lista de competências transversais. Competências transversais, alguns chamam de inteligência, tem outros nomes aí, mas é o conjunto de habilidades e atitudes que são essenciais para o exercício da função, independente do cargo. Né? Ou seja, você, apesar de você ser um cara, por exemplo, que escreve projeto, a parte de relacionamento de equipe é fundamental, relacionamento interpessoal. Né? Então, isso é importante, isso é uma competência transversal. Né? A questão de você ter inteligência estratégica, de ver o mundo, analisar, né, diferenciais, analisar as relações, isso pode ser uma competência transversal importante. Então, você vai verificar lá nos seus referenciais coisas que não são da profissão, mas são características deles, que são fundamentais, são transversais e fundamentais, você acha importante trazer aqui para compor esse currículo híbrido, né? Experiência profissional, né? Então, isso também bate muito, né? Quando eu disse lá no início, olha, eu quero ser uma grande referência, então experiências profissionais de ponta são importantes, né? São interessantes, e ele tem lá e você trazer para cá essas experiências. Qual a visão das mudanças do mundo e posicionamento, né, nele. Ou seja, qual a visão que essas pessoas têm de mundo, como elas estão vendo as mudanças do mundo, como elas se posicionam em relação a essas mudanças, né, que são referenciais para você. Mais uma vez, pega de todo mundo, seleciona e traz para cá. Veja bem que aqui é um trabalho de inteligência, não é um trabalho de copia e cola. Né? Muitas vezes, essa visão de mundo não vai estar lá, olha, minha visão de mundo é essa. Né? Mas num artigo dele, num posicionamento dele, né? Num vídeo em que ele apresentou, você vai coletar essas informações, essas chaves de visão que ele tem sobre o mundo, como ele se posiciona diante dessas mudanças do mundo e trazer para cá. Volto a dizer, sempre pegando todos os seus referenciais, o melhor que eles têm, você acha que cabe aqui. Presença institucional. Né? Esse é um elemento importante. Qual é o nível de presença institucional? Estar presente é uma forma de você ser visto e ser contratado, ser encontrado. Né? Redes de currículo, eu participo de redes de currículo, aliás, ele participa de redes de currículo, né? Eles têm rede social, têm publicação de artigos, fazem palestras, cursos. Como é que é essa presença deles institucional aí no mundo? Né? Isso também é importante. Rede de network. Como é composta essa rede de network? É uma rede, por exemplo, que compõe grupos de pensamento intelectualizado, é uma rede que compõe grupos de pensamentos populares, né? Onde não é especificamente uma lista de contatos, é importante entender isso. Né? Essa composição dessa rede, né, com quem essas pessoas e seus referenciais se relacionam, né? E como é o conjunto, né, dessas relações. Informação e conhecimento cotidiano, né, que são um hábito cotidiano de acesso à informação, livros, revistas, sites. Essas pessoas realmente elas estudam, elas leem, né? Elas usam como referencial alguma base, né, de sites de notícias, de informação, aonde é a fonte que as alimenta de informação. Informação é algo fundamental no mundo a cada dia mais. Né? Trabalhar a inteligência da informação é estratégico para qualquer currículo, para qualquer profissional, para qualquer carreira. Então, saber nos seus referenciais aonde quais são os hábitos cotidianos deles, de coletar informação, de ler, de, né, pegar essas informações, aonde são essas fontes, é muito importante. Gostos e hábitos culturais. Parece que não, mas a sua relação cultural te aproxima ou te afasta do segmento profissional que você vai atuar. Né?
Por incrível que pareça, todos os segmentos profissionais têm uma certa linguagem, né? Então, quando você trabalha muito no Brasil com segmentos empresariais, por exemplo, a linguagem usa, né, elementos do inglês, né, palavras em inglês que nós temos em português, mas por hábito se usa essas palavras, né? Esse segmento tem um tipo de, né, uma variedade, conforme for o segmento, de pensamento cultural, de consumo estético como cultura, né, de consumo, né, da cultura como um modo de relacionar-se. Então, entender esses hábitos nas suas referências é importante para essa construção. Sempre informando, você vai trazer aquilo que você entende que é importante, vai ser importante para você na construção do seu currículo futuro. Valores, quais os valores que alicerçam a identidade profissional das suas referências? Né? Esses valores são importantes. Por exemplo, eu tenho uma linha de profissionais que eles são profissionais que são predadores, né? Para conquistar, eles não têm o mínimo medo de destruir quem está próximo ou quem ele entende que pode te atrapalhar. São predadores violentos. Isso remete a determinados valores, né? Outros são agregadores, são pessoas que juntam, organizam, fazem trabalhos coletivos, porque isso está ligado a valores de forma de construir as coisas. Esses valores são fundamentais e eles estão associados, porque você sempre vai estar atuando num determinado ecossistema. E esse ecossistema tem valores entre eles, né, que permite o equilíbrio do ecossistema. Ele é sempre o ecossistema um ponto de equilíbrio entre as relações que existem ali dentro, né? Então, entender valores e culturas, né, porque os valores estão ligados também a culturas de cada setor, é importante. Então, trazer isso dos seus referenciais, identificar isso, é importante para a futura construção do seu currículo. Hábitos organizativos e gerenciais. Se as suas referências se consolidaram, elas se consolidaram também porque tem hábitos no dia a dia, né? Você imagina um cara que fez medicina e não estuda, né? Não lê, não acompanha, não tem hábitos rotineiros, né, de organização. Isso é importante, né? Um empresário, por exemplo, a área empresarial, a área de negócios, ela exige organização efetiva, né? Bastante organização para fazer várias coisas ao mesmo momento, mais organizadas, cada um na sua área. Então, são hábitos que vão fazer o profissional. Identificar esses hábitos gerenciais e organizativos são fundamentais. Aí, seguindo a linha dos hábitos, os hábitos e valores familiares e de amizade. Esses hábitos e valores, veja aí que eles estão bem organizados também com valores, né? Mas focado na família e na amizade, eles são determinantes. Por quê? Porque ao você se compor como um profissional, você não é só a profissão, você é a profissão e seu dia a dia, né? Você é sua vida. Então, integrar a sua vida com o seu profissional e equilibrar essa integração é determinante para a qualidade dos dois lados. Porque quando você desequilibra a estrutura familiar, você também desequilibra a sua estrutura profissional, né? E vice-versa, né? Então, saber os hábitos e os valores que equilibram esses elementos são fundamentais para o desenvolvimento da sua carreira. Quais são os hábitos pessoais de lazer e cuidado? Isso é outro elemento, né? No dia a dia, o seu cuidado pessoal, o seu lazer, né? Ele pressupõe hábitos organizados, ou seja, quando eu mudo, né? Outro dia eu colocava isso, né, numa mentoria, se você tem lá o seu domingo liberado, sábado e domingo sempre liberado, e você vai começar a empreender, e esse sábado e domingo podem ser ocupados, você tem que criar outros hábitos, outras rotinas que tragam o lazer, né, e o cuidado pessoal que uma atividade pode tirar daquele horário, né, daquele dia específico que você tinha.
né? A segunda, o outro elemento é como, né, os seus referenciais, aí a gente está falando de pessoa, né, como ela é vista, como aquela pessoa que você está trazendo como referencial, ela é vista pelas pessoas e empresas, né? Porque a gente tem uma visão de alguém, né? Quando a gente fala em um nome, né, quando a gente fala em Bill Gates, por exemplo, você já vem na cabeça para você, na sua visão, quem ele é. E não é uma visão só de negócios, é uma visão de como é a rotina dele, como é o estudo dele, como é a vida dele, mesmo que seja uma visão sua, né? Talvez ela não se reflita diretamente na realidade, mas é a partir dele que você construiu um referencial. E não é só você, outras pessoas, empresas veem isso. Então, lá na sua pesquisa, é importante, né, e a gente já colocou isso, que você veja dessas pessoas, né, desses seus referenciais, como eles são vistos pelas pessoas e empresas. E, por último, como ele se vê, como ela, essa pessoa, né, aí eu estou individualizando aqui, mas ele é no geral, como ela é visto, né, eles são vistos eles se veem, desculpa, eu cometi um erro aqui, eu estou falando lá do de cima, como eles são vistos, eles se veem, né? Isso é importante porque é um contraponto contínuo em como eu sou visto e como eu me vejo, né? Algumas pessoas se veem, né, por estarem em cargos estratégicos, em posições estratégicas, como pessoas que têm todas as verdades, e isso vai gerar uma mudança significativa em toda a relação de sua cadeia, né? Elas tendem a ser mais autoritárias, tendem a ser, por outro lado, tendem a ser mais confiantes, né? Então, como essa é visto e como a pessoa, né, cada um deles, e aí você vai juntar o dos três, como eles são vistos e como eles se veem. Com isso, nós compomos uma estrutura básica, fundamental para o desenvolvimento e entendimento do currículo da pessoa, né? De quem é essa pessoa como um todo, como são esses profissionais aí que você pesquisou. E, na realidade, você construiu o primeiro monstro, né? Você juntou este híbrido, você fez a primeira junção de todos eles, sem preocupação aqui, que saia perfeito. Pode haver elementos contraditórios. Você pegou o que você achava importante de um. Então, você pode pegar ao mesmo tempo de um, né, uma postura autoritária, mas você acha que ele é importante, e de outro, uma postura conciliatória. Isso aqui dentro fica parecendo um monstro, por isso que eu falo que é um monstro, né? No entanto, esses elementos construíram a carreira, foram fundamentais para a carreira dessas pessoas que você trouxe como referenciais, tá? Com isso é que depois a gente vai o quê? A gente vai construindo, lapidando para construir o seu currículo pessoal, né? Seu currículo futuro pessoal. Nesse momento, não se preocupa se tiver contradições. Você está pegando de pessoas diferentes. E, portanto, é natural que haja contradições neste processo. Então, não deixe de fazer né, desenvolver aí o seu currículo híbrido, né, com esses referenciais, para que a gente possa, a partir daí, já ter mais um instrumento, ter mais um estudo colocado para irmos para as novas fases de organização do seu currículo futuro. É isso aí, pessoal. Não deixe, ou seja, tem uma dúvida, clica aqui na live e entre em contato com a gente, mande uma mensagem e participe da próxima live que a gente vai tirar as dúvidas, né? E se quiser rever o vídeo, né, é só clicar aqui para rever o nosso vídeo. Tá bom, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro ou a nossa live. Obrigado.